Seja bem-vindo a Black Soldier Solutions. Nosso áudio estudo de hoje será sobre o que é Hermetia illucens. Quando utilizamos o nome científico Hermetia illucens, estamos nos referindo à espécie mundialmente conhecida como Black Soldier Fly, ou mosca soldado negra, frequentemente abreviada pela sigla BSF. Mas definir Hermetia illucens simplesmente como uma mosca que transforma resíduos orgânicos seria uma descrição muito limitada. Do ponto de vista científico, estamos falando de um inseto holometábulo pertencente à ordem Diptera, família Stratiomidae e gênero Hermetia, cuja biologia larval apresenta características que tornaram a espécie particularmente importante para a bioconversão, nutrição animal, tratamento de determinados fluxos orgânicos, produção de biomassa e desenvolvimento de sistemas de economia circular. Para compreendermos realmente o que é Hermetia illucens, precisamos estudá-la em diferentes níveis. Precisamos entender sua taxonomia, sua morfologia, seu ciclo de vida, sua fisiologia, seu comportamento, sua ecologia, sua capacidade de bioconversão e, finalmente, por que um organismo que durante muito tempo foi estudado principalmente como inseto passou a ocupar posição estratégica dentro da biotecnologia e da produção sustentável. Comecemos pela classificação. Hermetia illucens pertence ao reino Animalia, Filoarthropoda, classe Insecta, ordem Diptera e família Stratiomidae. A família Stratiomidae compreende os insetos conhecidos em inglês como soldier flies, origem do termo soldier fly. Já Black está relacionado à aparência predominantemente escura do adulto. Assim chegamos ao nome popular internacional, Black Soldier Fly. Em português, utilizamos principalmente mosca soldado negra. A sigla BSF, portanto, não representa o nome científico. BSF significa Black Soldier Fly. O nome científico da espécie é Hermetia illucens. Essa distinção parece básica, mas é fundamental para qualquer estudo técnico. Agora precisamos compreender o que significa dizer que Hermetia illucens pertence à ordem Diptera. A palavra Diptera está associada à presença de um par funcional de asas. Nas moscas verdadeiras, o segundo par de asas foi evolutivamente modificado em pequenas estruturas especializadas, chamadas halteres ou balancins. Essas estruturas possuem função sensorial extremamente importante para estabilidade e controle durante o voo. Portanto, quando observamos uma BSF adulta, não estamos olhando simplesmente para um inseto preto com asas. Estamos observando um organismo com uma arquitetura corporal típica dos dípteros. Como inseto, seu corpo adulto apresenta 3 regiões fundamentais: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça encontramos estruturas sensoriais importantes, incluindo olhos compostos e antenas. O tórax sustenta os 3 pares de pernas e o par funcional de asas. E o abdômen contém diferentes estruturas relacionadas aos sistemas internos e à reprodução. O adulto apresenta a aparência relativamente alongada e escura, e determinadas características podem fazer com que, à primeira vista, seja confundido com outros insetos. Mas a identificação taxonômica adequada depende da análise de caracteres morfológicos específicos. Esse é um princípio importante. Identificação científica não deve ser realizada apenas pela cor ou pelo formato geral do animal. Outra característica essencial da Hermetia illucens é que ela apresenta metamorfose completa. Tecnicamente, dizemos que é um inseto holometábulo. Isso significa que seu desenvolvimento inclui estágios morfologicamente muito diferentes. De maneira simplificada, temos ovo, larva, pupa, adulto. Entretanto, para a produção, normalmente detalhamos ainda mais esse processo. Podemos trabalhar operacionalmente com ovo, neonata, desenvolvimento, larval, pré-pupa, pupa, adulto e reprodução, nova postura. E compreender essa sequência é fundamental porque cada fase possui uma função biológica diferente. O adulto existe principalmente dentro da estratégia reprodutiva da espécie. A larva, por outro lado, representa a principal fase de alimentação, crescimento e acúmulo de biomassa. Essa separação funcional entre larva e adulto é uma das razões pelas quais a espécie é tão interessante. Durante a fase larval, ocorre intensa ingestão de matéria orgânica. As larvas crescem rapidamente e incorporam parte dos nutrientes do substrato à própria biomassa. Proteínas, lipídios, minerais, quitina associada ao exoesqueleto e diversos outros componentes passam a integrar uma biomassa que, posteriormente, pode possuir aplicações econômicas, dependendo da finalidade do substrato utilizado e do enquadramento regulatório. É justamente aqui que começamos a entender por que Hermetia illucens ganhou tanta atenção científica e industrial. A larva funciona como um agente biológico de conversão.
Mas precisamos utilizar essa expressão corretamente. A larva não transforma simplesmente todo o resíduo ingerido em seu próprio corpo. Isso seria biologicamente impossível. Durante o processo existe consumo, digestão, absorção, metabolismo, respiração, crescimento, excreção, transformação microbiológica, perda de água e formação de material residual. Portanto, quando falamos em bioconversão, estamos falando de um sistema muito mais complexo do que resíduo entra e larva sai. Existe interação entre o organismo, o substrato e uma comunidade microbiana extremamente dinâmica. As larvas fragmentam e ingerem o material. Enzimas digestivas atuam sobre diferentes componentes. A microbiota do substrato e do trato digestório participa das transformações. Parte dos nutrientes é utilizada para manutenção metabólica. Parte é incorporada à biomassa larval e outra parte permanece no material residual. Esse material residual associado à criação é frequentemente denominado FRAS, embora sua definição e caracterização devam ser feitas cuidadosamente quando tratamos de produção comercial e fertilizantes. É por isso que uma unidade de BSF não deve ser entendida apenas como um criatório de moscas. Ela pode ser entendida como um sistema biológico de transformação de matéria e nutrientes. Agora precisamos observar a larva com maior profundidade. Durante seu desenvolvimento, a larva de Hermetia ilucens apresenta elevada atividade alimentar. Seu aparelho digestório pode ser dividido funcionalmente em regiões do intestino anterior, médio e posterior. O intestino médio possui especial importância na digestão e absorção. Mas o processo não ocorre isoladamente. O desempenho larval depende diretamente das características do substrato: proteína, lipídios, carboidratos, fibra, minerais, matéria seca, umidade, pH, granulometria, disponibilidade dos nutrientes, relação entre componentes. Tudo isso influencia o sistema. Por esse motivo, duas populações geneticamente semelhantes podem apresentar desempenhos completamente diferentes quando submetidas a dietas distintas. Podemos observar diferenças no peso final, velocidade de desenvolvimento, sobrevivência, composição corporal, produção de gordura, eficiência de conversão, tempo até pré-pupa, peso pupal, e até consequências posteriores sobre o desempenho reprodutivo. Portanto, Hermetia ilucens não deve ser estudada separadamente de sua nutrição. Esse é um dos pilares da produção profissional. Também precisamos compreender a relação da espécie com temperatura. Como outros insetos, Hermetia ilucens é ectotérmica. Isso significa que sua temperatura corporal e seus processos fisiológicos são fortemente influenciados pelo ambiente. Quando a temperatura muda, o metabolismo também pode mudar. Desenvolvimento, consumo, digestão, movimentação, pupação, emergência, acasalamento, postura. Praticamente toda a cadeia produtiva pode ser influenciada pelas condições ambientais. Mas existe outro fenômeno particularmente importante na produção intensiva. Uma bandeja contendo milhares de larvas não apresenta necessariamente a mesma temperatura do ambiente. A intensa atividade biológica das larvas, somada à atividade microbiana do substrato, pode produzir aquecimento interno. Isso cria um microclima dentro da massa larval. Portanto, medir apenas a temperatura do galpão não é suficiente. Em sistemas profissionais, precisamos compreender temperatura ambiental, temperatura do substrato, temperatura do núcleo da massa larval, umidade relativa, umidade do substrato, ventilação e densidade. Todos esses fatores interagem. A umidade é igualmente importante. As larvas precisam de substrato com características físicas adequadas para movimentação e alimentação. Substrato excessivamente seco pode dificultar consumo e processamento. Substrato excessivamente líquido pode favorecer condições inadequadas de aeração, formação de zonas anaeróbias, drenagem excessiva e alterações microbiológicas. Isso demonstra novamente que criar BSF não significa simplesmente colocar larvas sobre matéria orgânica. Produção profissional significa controlar um ecossistema artificial. Precisamos administrar simultaneamente organismo, alimento, água, oxigênio ou temperatura, micro-organismos, densidade, tempo e espaço. Quando uma dessas variáveis sai da faixa adequada, todo o desempenho produtivo pode mudar. Existe ainda um comportamento extremamente importante na transição entre larva e pupa,
À medida que a larva completa seu desenvolvimento e entra na fase de pré-pupa, ocorre mudança comportamental e morfológica. A alimentação diminui e posteriormente cessa. A coloração corporal torna-se progressivamente mais escura, o organismo começa a utilizar reservas acumuladas durante a fase larval e surge um forte comportamento migratório. A pré-pupa procura sair da região de alimentação em direção a locais mais adequados para completar a transformação. Esse comportamento possui enorme importância tecnológica. Sistemas chamados de self-harvesting ou autocoleta exploram justamente essa tendência natural de migração. Rampas podem ser incorporadas ao criatório para permitir que pré-pupas migrem espontaneamente para recipientes de coleta. Observe o princípio. Não estamos obrigando o inseto a realizar um comportamento artificial. Estamos projetando a tecnologia produtiva com base no comportamento natural da espécie. Essa é uma das ideias mais importantes da zootecnia aplicada à BSF. Quanto melhor conhecemos a biologia, melhor conseguimos projetar o sistema de produção. Depois da pré-pupa, temos a pupa. Externamente, pode parecer que existe pouca atividade. Internamente, entretanto, ocorre uma profunda reorganização biológica. A estrutura larval é transformada até a formação do inseto adulto. Depois ocorre a emergência. O adulto deixa o pupário, expande suas estruturas e inicia a fase reprodutiva. E aqui encontramos outra diferença fundamental entre produção de biomassa e manutenção de uma colônia. Se nosso objetivo fosse somente colher larvas, poderíamos interromper o ciclo antes, mas uma biofábrica que pretende manter sua própria população precisa reservar parte dos indivíduos como reprodutores. Esses indivíduos formarão as próximas gerações. Portanto, dentro de uma criação fechada, temos duas grandes rotas. Uma parcela da biomassa segue para colheita ou processamento. Outra parcela segue para pré-pupa, pupa, adulto, acasalamento, postura, ovos e novamente larvas. Esse fluxo precisa ser planejado. Sem reprodução eficiente, não existe continuidade produtiva. Na fase adulta, iluminação ganha importância especial. O comportamento reprodutivo da BSF depende de condições ambientais apropriadas, incluindo luz, intensidade luminosa, espectro, fotoperíodo, temperatura, umidade, densidade de adultos e estrutura física do viveiro. Podem influenciar acasalamento e postura. É por isso que sistemas indoor frequentemente precisam utilizar iluminação artificial, tecnicamente planejada. Não basta simplesmente acender uma lâmpada. Precisamos pensar em fotobiologia. Como o inseto percebe a luz? Quais comprimentos de onda são relevantes? Qual intensidade chega efetivamente aos animais? Quanto tempo de exposição ocorre? Existe espaço suficiente para voo e corte? Existem superfícies apropriadas para repouso? Existe atrativo adequado para oviposição? Novamente, a biologia determina a engenharia do criatório. Do ponto de vista ecológico, Hermetia ilucens participa da decomposição e reciclagem de matéria orgânica. Isso explica boa parte de sua importância contemporânea. A humanidade possui simultaneamente dois grandes desafios. Precisamos administrar enormes fluxos de matéria orgânica residual. E precisamos produzir nutrientes e ingredientes de forma cada vez mais eficiente. A BSF cria uma ponte biológica entre esses dois problemas. De um lado, temos determinados materiais orgânicos. No centro, temos a bioconversão larval. Do outro, podemos obter biomassa de inseto e material residual com potencial agronômico. A biomassa pode ser processada conforme a finalidade e a regulamentação em diferentes produtos. Larvas vivas ou processadas, larvas desidratadas, farinha, frações proteicas, óleo. E produtos de maior grau tecnológico podem incluir proteínas concentradas, hidrolisados e outros derivados. Do sistema residual podemos estudar FRAS e outros materiais para aplicações agronômicas, desde que sejam corretamente caracterizados e enquadrados. Essa lógica está diretamente relacionada à economia circular. Entretanto, existe uma regra que precisamos memorizar desde agora. Capacidade biológica não significa autorização regulatória. A larva de Hermetia ilucens consegue explorar biologicamente uma enorme diversidade de materiais orgânicos. Mas quando pretendemos utilizar a biomassa produzida na alimentação animal ou comercializá-la, entram em cena requisitos sanitários e regulatórios, origem do substrato, rastreabilidade, contaminantes, patógenos, metais pesados, resíduos químicos, processamento, armazenamento, destino do produto.
Tudo isso passa a importar. Portanto, um produtor profissional não pergunta apenas: a larva consegue comer isso? Ele pergunta: esse material é biologicamente adequado, sanitariamente seguro, legalmente permitido e economicamente interessante para o produto final que pretendo fabricar? Essa mudança de pergunta separa uma criação experimental de um sistema industrial. Também precisamos evitar outro erro comum. Hermetia illucens não deve ser resumida apenas ao teor de proteína de suas larvas. Seu valor tecnológico é multidimensional. Temos proteína, lipídios, quitina, minerais, compostos bioativos, FRAS, serviço de bioconversão, redução e transformação de determinados fluxos orgânicos, possibilidade de integração com a agricultura e produção animal, e oportunidades de desenvolvimento de novos bioprodutos. É por isso que o modelo econômico mais avançado de BSF não necessariamente depende de vender somente quilo de larva. Uma biofábrica pode pensar em biorefinaria de insetos. Nesse conceito, procuramos aproveitar diferentes frações da biomassa. Proteína para determinados mercados, óleo para outros, quitina e derivados para aplicações específicas, FRAS para uso agronômico quando adequado, serviços de tratamento ou valorização de resíduos, conhecimento técnico, tecnologia, genética, automação, dados produtivos. Ou seja, o verdadeiro ativo deixa de ser apenas o inseto. Passa a ser todo o sistema tecnológico construído ao redor da espécie. E é justamente por isso que estudar Hermetia illucens profundamente é tão importante. Se conhecemos apenas a larva, sabemos criar larvas. Se conhecemos sua fisiologia, podemos melhorar a nutrição. Se conhecemos seu comportamento, podemos melhorar instalações. Se conhecemos sua reprodução, podemos estabilizar nossa produção de ovos. Se conhecemos microbiologia, podemos melhorar biossegurança e bioconversão. Se conhecemos genética, podemos selecionar populações mais adequadas. Se conhecemos processamento, podemos aumentar valor agregado. Se conhecemos legislação, podemos construir uma cadeia comercial segura. E se conhecemos economia, podemos transformar tudo isso em um negócio viável. Portanto, a pergunta, o que é Hermetia illucens? Possui duas respostas. A resposta taxonômica é: Hermetia illucens é uma espécie de inseto díptero da família Stratiomidae, conhecida popularmente como Black Soldier Fly, ou mosca soldado negra. Mas a resposta aplicada é muito maior. Hermetia illucens é um organismo de elevado interesse para a bioconversão, produção de biomassa, nutrição animal, valorização de determinados resíduos orgânicos, produção de bioinsumos e desenvolvimento de modelos de economia circular. E talvez a melhor maneira de compreendermos essa espécie seja abandonar a ideia de que estamos estudando simplesmente uma mosca. Estamos estudando uma plataforma biológica de conversão de nutrientes. Um organismo no qual biologia, zootecnia, microbiologia, engenharia, agricultura, gestão de resíduos e economia podem trabalhar de maneira integrada. É exatamente essa integração que transformou a mosca soldado negra em uma das espécies de insetos mais estudadas atualmente para sistemas produtivos sustentáveis. E quanto mais profundamente compreendermos sua biologia, maior será nossa capacidade de transformar essa biologia em eficiência produtiva, inovação e valor. Essa é Hermetia illucens, a Black Soldier Fly, a mosca soldado negra. E para nós, o ponto de partida para compreender toda a ciência e a tecnologia existentes por trás da produção moderna de BSF. Muito obrigado por chegar até aqui. Vamos juntos crescer nossa comunidade de criadores e pesquisadores de BSF. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conhecimento. Isso ajuda nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo e até mais.